Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SUCESP-Cast da SUCESP Jovem, Conectando Gerações. Eu sou a doutora Ingrid, cardiologista formada pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Fiuzi Nogueira de Marque, que é cardiologista com especialidade em eletrofisiologia e atualmente é coordenadora do setor de teleeletro do Instituto Dante Pazanese, de cardiologia. Hoje ela vai falar sobre padrões eletrocardiográficos na oclusão coronariana aguda. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, principalmente para falar de um tema que eu julgo de extrema importância. Então a gente vai falar sobre infarto com supra. Sim e não. Nós vamos falar de oclusão coronariana aguda e padrões eletrocardiográficos que nós podemos encontrar na oclusão coronariana aguda. E o supra de ST é um padrão da oclusão coronariana aguda que a gente vê no eletro. Então, o supra de ST é um dos achados eletrocardiográficos que a gente pode ter na oclusão coronariana aguda. Então, nós vamos falar hoje de manifestações eletrocardiográficas na oclusão coronariana aguda. E o que é a oclusão coronariana aguda? Então, nós temos uma placa instável e ela se rompe e oclui uma artéria subepicárdica. E com isso, nós vamos ter padrões eletrocardiográficos. Qual é o padrão eletrocardiográfico que é mais conhecido, que você conhece em relação à oclusão coronariana aguda? O mais conhecido e difundido é o famoso supra de ST. Perfeito. Então, oclusão coronariana aguda com supra de ST, nós temos protocolos muito bem definidos para a gente fazer a coisa mais importante em relação à doença, que é abrir coronário. Tá? Então, como é que a gente vê o supra no eletro? Nós vamos ver a linha de base, o início do QRS, vamos determinar o início do segmento ST aqui, ou ponto J, e essa diferença entre dois pontos nós vamos chamar de supra de ST. Doutora, uma dúvida comum é a linha de base, a gente pega pelo intervalo após a onda P ou depois da onda T? O intervalo, a linha de base, ela pode ser definida tanto por final da onda P, começo do QRS, quanto também pelo segmento TP, ou seja, final da onda T, começo da onda P. Só que quando nós usamos o segmento TP, por mais oscilação, ela pode ser um pouco mais difícil de delimitar a linha de base. Por isso que muitas vezes a gente coloca como o segmento PR, como a linha de base. Tá? Então, nós podemos ter alguns padrões de supra, que esse côncavo, né, em relação à linha de base, convexo, ascendente retificado, horizontal e o descendente retificado. E o feliz? O supra feliz, que nem sempre é feliz, porque ele pode ser uma manifestação eletrocardiográfica, inclusive da oclusão coronariana aguda, é o que a gente chama de esse padrão côncavo. Eu vou mostrar um slide mais para frente que o padrão feliz, né, ou seja, côncavo, também pode ser correlacionado com a oclusão de descendente anterior. Bom, olha esse eletro, Ingrid. Esse eletro aqui são as derivações D1, D2 e D3, mas a qualidade está muito ruim porque é de um paciente que foi registrado com 38 anos, registrado, na verdade, em 1917. Em 1920, o Pardee publicou esse achado, esse trabalho, colocando como um sinal de obstrução de artéria coronária. Então, aqui, nossa, tá irregular, uma linha de base irregular, então a gente consegue perceber que é uma fibrilação arterial com supra de ST. Ou seja, o padrão supra de ST, ele não é novo. No entanto, por muito tempo, nós não olhávamos o supra de ST para definir oclusão coronariana aguda. Por muito tempo, olhava-se, na verdade, a onda Q. E como você sabe, a onda Q, na verdade, é necrose, ou seja, não tem mais músculo viável. Então, ao invés de eu atuar, pensar numa atuação durante a vigência da isquemia, na verdade, era quando já se tinha onda Q. E quando que isso ficou importante? Isso se tornou a identificação do supra
se tornou extremamente importante na época fibrinolítica. Por exemplo, o trabalho ICE2, ele para a inclusão do paciente, ele não levava em consideração a manifestação eletrocardiográfica, mas, na verdade, o padrão e característica da dor. E foi feito uma subanálise que percebeu que pacientes que tinham um supra de ST em parede anterior eram os que mais se beneficiavam da reperfusão. Então, a partir da época fibrinolítica, se entendeu a importância da fisiopatologia do supra de ST para se atuar antes de evoluir para necrose, né, para morte celular, que é quando não tem mais o que fazer. Então, a partir do ano 2000, ainda do século passado, foi quando se parou de falar de infarto Q e infarto não Q e começou a se dar ênfase ao supra de ST. E o supra de ST é extremamente importante. Por quê? Porque ele determina, inclusive, a abordagem necessária em relação a esse paciente. Então, para paciente com uma dor no peito, que eu atribuo que seja anginosa, faço um eletrocardiograma e tenho um supra de ST, o que eu preciso fazer? Desobstruir a artéria. Abrir a artéria. Tá? Então, a partir da identificação do supra de ST, eu preciso atuar, eu preciso agir. E tem muitos protocolos já muito bem documentados que levam a gente a tomar esse tipo de atitude, que é a desobstruir a artéria. Então, de acordo com a quarta definição universal de infarto, publicada em 2018, o supra é considerado como um sinal de oclusão coronária aguda se eu tenho um supra de ST maior ou igual a 1 milímetro em duas derivações contíguas, com exceção de V2 e V3. E o V2 e V3, eles avaliaram e colocaram como alguns pontos de corte o sexo, então homem e mulher varia o ponto de corte, e a idade do homem também, tá? Então, se é um homem maior de 40 anos, o supra vai ser acima de 2 milímetros. Menor de 40 anos, 2,5. E para a mulher, não. Fica com um corte 1,5, tanto para a mulher, independente da idade. E as derivações V7, V8 é o mesmo critério? Não. Quando eu falo das derivações não habituais, né, então seria V3R, V4R, V7, V8, nós utilizamos o supra de meio milímetro. Então, qualquer supra nós temos que tratar como uma oclusão coronária aguda. E aí a gente pode desencadear a cascata do fibrinolítico e levar para o paciente direto para a hemodinâmica, tá? Então, é isso que eu tenho. Então, paciente com uma dor precordial anginosa, com um eletro, com um supra de ST, vai levar a abrir a artéria. Tudo bem? Olha o que a gente tem nesse eletro. Tá com um supra de ST na parede inferior, D2, D3, AVF, e imagem espelho, AVF, V2, V3. Perfeito. Então, nós observamos aqui que tem um supra de ST com uma imagem recíproca, um infradesnivelamento recíproco. Estamos diante de uma oclusão coronária aguda se manifestando com supra no eletro. No entanto, existem outros padrões eletrocardiográficos que também correspondem à oclusão coronária aguda. Por exemplo, o que a gente vê nesse eletro? Esse eletro é de um senhor de 56 anos com uma dor precordial anginosa, né, uma dor precordial retroesternal, com 1 hora de dor. O que nós vemos nesse eletro? Tem um supra de ST? Não. Não tem o supra. O que chama mais atenção? É um infra de ST em V2, V3 e uma onda T. E perceba que depois, perfeito, essa onda T que me parece mais hiperaguda, simétrica, né? Sim. Esse padrão é um padrão de De Winter e é um padrão eletrocardiográfico de oclusão coronária aguda. E agora, o que a gente faz diante desses casos? Então, existe uma angústia muito grande para a gente definir o que são padrões eletrocardiográficos de oclusão coronária aguda. O nosso grupo lá do Dante, fez um trabalho
para ver a acurácia do supra diante da oclusão coronariana aguda. Nós pegamos mais de 1.800 trabalhos e acabamos ficando só com 3 dele. Por quê? Porque o que nós gostaríamos de ver era a acurácia em paciente com avaliação por cateterismo de oclusão coronariana aguda. Então, nós não pegamos o infarto enzimático, nós pegamos o com a avaliação angiográfica, tá? E qual que foi a conclusão? Nosso resultado foi que houve uma sensibilidade de 43,6% em relação à acurácia do supra, mas uma altíssima especificidade. O que isso significa? Que de cada 100 pessoas com oclusão coronariana aguda, 57 não tem supra no eletro. Então, nós estamos diante de um problema que se o paciente tem dor precordial, uma alta probabilidade pré-teste de estar com uma doença arterial coronariana, com uma oclusão coronária aguda e não tem um supra no eletro, a gente está correndo aqui o risco de não tratar 57 pacientes sem o melhor tratamento. E qual é o melhor tratamento? Abrir a artéria. Tá? Então, essa aqui é a nossa angústia. Existem pacientes que têm oclusão coronariana aguda que não se manifestam com supra no eletro. E se manifesta como? Com outros achados que nós vamos falar aqui nessa aula. Tá? Eu tenho uma dúvida. A questão, esses pacientes, eles cairiam no que a gente chama, muito provavelmente, de infarto sem supra. Porque no eletro não tinha o supra, mas a proposta seria fazer um diagnóstico mais precoce e tratar esses pacientes como se fosse um supra. Perfeito. Olha como o nome da doença interfere no tratamento. A partir do momento que eu falo infarto com supra e esse paciente não tem supra no eletro, mesmo que ele tenha uma oclusão coronariana aguda, nós vamos ficar tranquilos, porque ele não tem o supra. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é tentar identificar esses pacientes que têm oclusão coronariana aguda, que não se manifestam com supra no eletro, e fazer uma intervenção precoce, o mais rápido possível. Sem ter que esperar enzima, sem ter como se fosse o supra. Exato. Porque, então, na verdade, é um supra, só que não tem a manifestação igual. Ele tá, não é que é um supra, é uma oclusão, né? Você já vai ouvir, então, e aí que o paradigma do nome é esse, que é tão forte, e esse paradigma que a gente tem a dificuldade de quebrar, que muitas vezes você vai ouvir alguns termos como essa oclusão coronariana aguda é um supra-like. Né? Ou seja, ele se manifesta como um supra, mas ele não está se manifestando. Ele tem oclusão coronariana aguda, mas ele não se manifesta no eletro como um supra. Tá? Então disso que a gente vai falar. Então, diante dessa angústia que a gente tem, que se permanece, de infarto com supra, eu sei o que fazer, infarto sem supra, eu descanso, deixo esse CAT nas 24, 48 horas, interno esse paciente, mas esse paciente está com oclusão coronariana aguda e a gente vai descansar. Então, diante disso é que nosso grupo fez um artigo de revisão junto com 2 americanos, o Pendel Myers e o Stephen Smith, que foram os que começaram a levantar a bandeira desses padrões eletrocardiográficos que se manifestam sem supra no eletro. Tá? Então, nossa proposta é a seguinte: um paciente que tem uma alta probabilidade de ter uma doença coronariana, que tem uma dor precordial, entenda, é extremamente importante a clínica. O paciente, para estar diante de uma oclusão coronariana aguda, ele precisa ter dor. Se ele não tem dor, ou a artéria não está ocluída, ou já houve necrose, e ele não tem mais miócito viável para ser reperfundido. Então, ele não vai mais ter dor. Então, a partir do momento em que esse paciente tem dor e você não encontra um supra no eletro, não descanse, não fique aliviado. É aí que a angústia começa.
Porque se eu tenho um eletro com um paciente com uma dor precordial, com um supra, eu sei o que fazer. Eu tenho um protocolo para isso. E quando o paciente tem uma dor e eu não acho o supra no eletro, é aí que a gente fica angustiado. É aí que a gente tem que procurar outros sinais eletrocardiográficos de oclusão coronária aguda. Por exemplo, esse daqui é uma das figuras desse artigo, mostrando outros padrões. Então, nós vamos ter o supradesnivelamento típico, que é 2 derivações, mais de 1 milímetro, quando não V2 e V3, a onda T hiperaguda, sinal de De Winter, bloqueio de ramo esquerdo com supra, sinal da bandeira África do Sul. Então, a gente vai discutir um pouquinho nessa aula, tá? Então, o primeiro sinal de oclusão coronariana aguda é onda T hiperaguda. A onda T hiperaguda ocluiu a artéria, começa a se formar essa onda T de base alargada com uma tendência à simetria. E o grande diagnóstico diferencial é uma outra T primária, que é a onda T da hipercalemia. E a enorme diferença eletrocardiográfica é a base. Mas clinicamente, o paciente da hipercalemia não vai estar com uma dor precordial. A dor, o desconforto precordial é o que vai te organizar o pensamento, olhar aquele eletro, tá diante dessa onda T hiperaguda, que é a primeira manifestação com a base alargada, e vai falar, esse paciente deve estar com uma oclusão coronariana aguda. Tá? E ela começa a se formar, ocluiu a artéria, é quando ela começa a se formar. Ela, depois de 20 minutos, 15 a 20 minutos, esse paciente vai evoluir com supra de ST, se a artéria continuar ocluída. Por isso que é importante seriar os elétrons. Por isso que é fundamental eu pegar um paciente que está com uma dor, fazer um eletro, mesmo com alterações mínimas, fazer o que você disse. Necessário seriar eletro. Então, mantenha esse paciente sob vigilância eletrocardiográfica para avaliar se tem mudança de eletro. Às vezes, pode ser não necessariamente uma onda T hiperaguda, que se vai se manifestar como um supra de ST, mas até outros padrões que não são critérios de oclusão coronariana aguda, que pode ter alteração dinâmica, que a gente sabe que é o mais alto risco para esse paciente, mesmo que não se manifeste com padrões de oclusão coronariana aguda. Seria aqueles padrões de Wellens, esses de Perfeito. isquemia? Padrões de Wellens. Então, o Wellens é considerado uma suboclusão, né? Então, o paciente fecha e abre de forma espontânea, não é uma manifestação de oclusão coronariana aguda, por exemplo. Tá? Então, onda T, por exemplo, olha esse eletro que bonito. Uma mulher de 55 anos com dor precordial em aperto, com náusea, sudorese, palidez cutânea. O que a gente percebe? O que mais chama atenção nesse paciente é um infradesnivelamento do segmento ST e aqui em V5, V6, parede inferior, uma onda T com uma base mais alargada que está começando a ficar mais simétrica. Depois de 15 minutos, esse paciente evolui com supra de ST. E aí a importância do que você falou. Seriar eletro. Não descanse. Se o paciente está com uma dor precordial e você acredita que ele está diante de uma oclusão coronariana aguda. Bom, em relação à morfologia do segmento ST. Às vezes, vocês vão ouvir falar que o supra feliz, ou seja, o côncavo, ele não é sinal de oclusão coronariana aguda. No entanto, houve um trabalho, o Smith fez um trabalho que mostrou que 43% dos padrões eletrocardiográficos desse trabalho que ele fez, de descendente anterior, mostravam um padrão que era côncavo. Então, esse mito de supra feliz não ser oclusão coronariana aguda não deve ser levado. Ainda em relação a manifestações eletrocardiográficas de supra, nós podemos lançar mão de uma forma das 4 variáveis, também proposto por Smith, e existem alguns critérios que a gente pode aplicar essa fórmula. Quando nós tivermos qualquer supradesnivelamento de V2 a V4 maior que 1 milímetro, em suspeita de oclusão coronariana aguda, pensando na descendente anterior. Isso é muito
isso é bastante importante, inclusive, quando se pensa naquela manifestação do suprafeliz, inclusive na pericardite, né, que muitas vezes ele pode ser, inclusive o supra pode ser decorrência de uma oclusão coronariana aguda, só que como ele tem aquele padrão côncavo, pode muitas vezes confundir com pericardite. Então nós podemos usar essa fórmula das 4 variáveis. Então a fórmula das 4 variáveis, ela pode ser vista aqui, nesse paciente, nesse eletrocardiograma, por exemplo. Então, nós vamos avaliar o QT, amplitude do QRS em V2, amplitude da onda R em V4 e a elevação do segmento ST após 60 milissegundos depois do ponto J, tá? Então, aqui, por exemplo, está de 2,5. E quando a gente coloca na fórmula das 4 variáveis, isso tem inclusive aplicativo para se calcular, não precisa fazer toda essa conta de cabeça. Quando nós temos uma nota superior a 18,2, ele é consistente com a oclusão coronária, da oclusão da descendente anterior, tá? Outra característica importante é a distorção terminal do QRS. Ele auxilia no diagnóstico diferencial entre o supra benigno, supra de pericardite, daquele que pode ser, por exemplo, de uma oclusão coronariana aguda, tá? Então, ela é definida como ausência de onda S ou de onda J nas derivações V2 ou V3 com um supra de ST. Eu vou mostrar aqui no eletro que fica mais fácil de perceber. Então, eu tenho aqui um supra de ST, eu não tenho nem um ponto J e nem tenho aqui, passando a linha de base, uma onda S. Por exemplo, aqui eu tenho uma oclusão coronariana aguda. Aqui já é um padrão de repolarização precoce. Olha que eu tenho aqui um ponto J, um NOT aumentado, tá? Então, essas são algumas artimanhas, né, que a gente precisa pensar para determinar se esse supra de ST, principalmente nas derivações V2 e V3, podem ser decorrentes de oclusão coronariana ou não. E nesse eletro aqui, o que a gente observa? Uma paciente mulher de 61 anos, hipertensa, diabética, com uma dor torácica no contexto da emergência. O que chama atenção aqui? Um supra em AVL, um supra em D1 e um supra onde mais? V2. Em V2. E um infradesnivelamento em parede inferior. Isso daqui foi demonstrado pelo Baez de Luna lá em 2016, que ele correlacionou as paredes com a ressonância. E se viu que essa daqui é a parede anterior média, que é um ramo, primeiro ramo diagonal lá da descendente anterior. Então, a oclusão da primeira diagonal da descendente anterior pode dar esse padrão de sinal da bandeira da África do Sul que a gente fala, tá? Uma regra mnemônica para lembrar, uma regra mais visual, né? Para lembrar que nós teríamos um supra de D1, AVL, V2, algumas vezes inclusive V3, com infradesnivelamento em parede inferior. Isso também significa uma lesão oclusiva. Cuidado, porque muitas vezes eu só tenho um supra aqui em AVL e aqui em V2. Se eu não sei que AVL e V2 correspondem a derivações contíguas, isso também passa despercebido. Então, eu tenho ter duas derivações contíguas, que seria aqui D1, AVL e V2, com infradesnivelamento em parede inferior. E o supradesnivelamento discreto. Esse daqui é um sinal que, com certeza absoluta, já passou por vocês e sempre há dúvida. Porque, para ser definido como um supra discreto, né, um supra sutil, ele vai pegar também duas derivações contíguas, mas ele vai ser menor do que 1 milímetro.
Muitas vezes, as oclusões coronarianas agudas, mesmo que quando se manifestam com supra, 20% das vezes elas podem se manifestar com supra sutil, com supra discreto. Então, uma coisa que é extremamente importante é o quê? Ficarmos atentos à imagem recíproca. Supra sutis, com imagens em parede recíproca, aquela imagem espelho que a gente fala habitualmente, tem que ser avaliado como uma oclusão coronariana aguda. E aí, nesse caso, também, pela definição, na quarta definição de infarto, também não seria um caso de trombolizar, assim, se você está numa emergência que não tem que não tem cateterismo. Seria um caso, né? Apesar dele não se manifestar de acordo com a quarta definição, imagina que você tem um paciente que está com uma dor precordial, anginosa, característica, com um supra, que está quase chegando ao milímetro, mas não chega ao milímetro pela quarta definição, com imagem recíproca, nós vamos ficar na inércia de conduta? Não me parece o mais adequado a fazer. Claro, você vai começar a tomar as condutas para síndrome coronariana aguda, vai seriar eletro, e mesmo assim ele se mantém, tem que pensar na possibilidade de fibrinolítico sim para esse paciente, tá? Tem que pensar, não tem como. Então, olha esse eletro, por exemplo. Ele tem um supra discreto, aqui quase 1 milímetro, aqui um pouquinho menos, com uma imagem recíproca. Tá? Esse paciente tem que pensar. Diante de uma oclusão coronária, com uma dor anginosa, a minha primeira proposta, de fato, é abrir a artéria. Né? Não ficaria na inércia. E o padrão de infradesnivelamento do segmento ST de V1 a V4? Né? O que pode ser? Pode ser uma manifestação de oclusão coronariana aguda? Pode. De qual artéria? Circunflexa. Né? A oclusão de circunflexa, ele é muito, muito capcioso, porque muitas vezes ele não dá um supra, um eletro de 12 derivações. Muitas vezes é necessário que nós façamos as derivações posteriores do paciente, V7, V8 e até V9, tá? Para ver o quê? Algum tipo de supra. Então, olha esse caso, é um paciente que tem o infra em V1 e V2 e tem o supra aqui em parede lateral. Mais uma vez, como você falou logo no começo, diante desses pacientes, né, com um supra em outras derivações não habituais, o supra que se considera é de meio milímetro. Então, essas são as derivações aqui posteriores, tá? Então, axilar posterior, escapular e paravertebral no quinto espaço intercostal, para fazer a avaliação desses pacientes. E o infradesnivelamento discreto de AVL? Cuidado com o infradesnivelamento. Tem que procurar sempre parede recíproca também. Então, mais uma vez, né, parede pegando circunflexa, coronária direita, muitas vezes a gente não pode ter, não tem aquele manifestação eletrocardiográfica daquele supraclássico que se vê, mas tem o infradesnivelamento. Cuidado que pode ter supradiscreto em parede inferior com infra de AVL, tá? Já houve trabalho que inclusive mostrou oclusão de coronária direita ou circunflexa com manifestação pequena, tá? Casos percentualmente bem menor, mas mostrando o infra de AVL, de até uma forma isolada. E não se esqueça que o AVL é parede junto contigo com o V2. Uhum. Então, e é oposta à parede inferior também. Sim. Então, procure sempre infradesnivelamento também discreto em parede inferior. Esse caso, por exemplo, desse eletro. Eu tenho um infradesnivelamento bem discreto e um supra extremamente discreto, quase uma T hiperaguda, que nós percebemos aqui em parede inferior. Mas diante de uma paciente com probabilidade de pré-teste bem alta para oclusão coronariana aguda, com manifestação típica de oclusão, de dor típica anginosa, tem que se pensar
em oclusão coronariana aguda. E o padrão de De Winter? O padrão de De Winter ele foi descrito em 2008, que é, num contexto de uma dor precordial, é equivalente de oclusão de descendente anterior. Então, como manifestação eletrocardiográfica, nós vamos encontrar um infradesnivelamento do ponto J maior que 1 milímetro, de V1 a V2, só que o segmento ST, ele geralmente é ascendente e a onda T parece daquela onda T hiperaguda, essa onda alta, arredondada, simétrica, tá? E é muito frequente ser observado também com supradesnivelamento de ST em AVR. Isso é o padrão de oclusão coronariana aguda, tá? Então, esse padrão de Winter, ele é, no contexto clínico da dor precordial, numa sala de emergência, ele é uma oclusão de descendente anterior. E já tem trabalhos, relatos, tá? De fibrinolítico para esses pacientes que houve uma resposta benéfica para eles. E esses pacientes, inclusive, se continuar seriando eletro, eles podem eventualmente suprar também, tá? Fazer um padrão de supra de ST. Então, esse paciente também, um infra com uma onda T hiperaguda também, tá? Doutora, e aquele padrão circunferencial? O padrão de isquemia circunferencial. O padrão de isquemia circunferencial, de acordo com a diretriz europeia, por exemplo, é um supra de AVR de pelo menos meio milímetro, com infradesnivelamento em pelo menos 6 derivações contíguas. Então, o que chama mais atenção do eletro é um infradesnivelamento do segmento ST, e quando nós olhamos o AVR, ele pode estar suprado. Ele não é um padrão que se correlaciona com oclusão coronariana aguda. Tá? Ele é correlacionado muitas vezes com tronco, né? Tronco-like seria DA proximal com CX em paciente multiarterial, tá? Então, ele não é uma oclusão, então você não estaria aí pensando em fazer uma fibrinolítico? Não, ele não entra, né, em estudo pensando em fibrinolítico. Ele pode se manifestar, inclusive, em outras situações clínicas que não só doença arterial coronariana, tá? Então, pacientes em sepsis, em quadros graves, eles podem manifestar o padrão eletrocardiográfico, não necessariamente com oclusão coronariana ou com doença arterial em vigência de doença arterial instável. O que se sabe é que paciente com esse padrão eletrocardiográfico, habitualmente é um paciente mais grave, com maior tempo de internação, inclusive com maior mortalidade, tá? Então, o padrão de circunferencial não é um padrão de oclusão coronariana aguda propriamente dito, tá? Então, aqui esse é o trabalho original. Esse daqui é um slide mostrando do trabalho original do De Winter, mostrando alguns padrões eletrocardiográficos que eles viram com a oclusão de descendente anterior, o infradesnivelamento, seguida dessa onda T ampla, como se fosse uma onda T hiperaguda. Tá? E o padrão de Aslanger, tá? Um padrão que foi descrito mais recente, que ele é um supradesnível de ST, mas é um supradesnível de ST que ocorre só em D3. No contexto clínico também de dor precordial, ele é um equivalente de oclusão coronariana aguda e pode ser correlacionado com oclusão de CD ou CX. Ele, além do supradesnível de ST em D3, ele tem infradesnivelamento de V4 a V6 e o ponto J fica mais elevado em V1 do que V2, tá? Isso também é paciente multiarterial, um padrão também de oclusão coronariana aguda que apresenta um supradesnível de ST, mas apenas em uma única derivação, tá? Então, esse daqui é do trabalho mostrando um supra isolado em D3, um infradesnivelamento aqui de
V4, V5, V6. O ponto J mais elevado aqui em V1 do que V2. Também pode ser padrão de oclusão. Uma coisa extremamente importante que nós já falamos, que eu retomo. Esses padrões eletrocardiográficos sempre têm que ser avaliados num contexto de dor precordial. Se o paciente apresenta esse padrão de forma crônica, sem sintoma, eu não vou pensar numa oclusão coronária aguda como primeira hipótese, jamais. Tá? Sim. E, doutora, com relação ao famoso bloqueio de ramo esquerdo e paciente usuário de marca-passo com dor torácica, como fazer o diagnóstico? Bom, é uma pergunta extremamente importante e relevante, né? Então, em relação, cuidado com bloqueio de ramo esquerdo, porque por muito tempo se falou que um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumidamente novo, era equivalente de oclusão coronária aguda. Em algum momento o paciente ele vai ter um bloqueio de ramo esquerdo novo e não necessariamente ele é uma oclusão coronária. O bloqueio de ramo, ele surge, então o tronco, o fascículo esquerdo, ele é muito bem vascularizado, extremamente protegido, né? Então, e para eu falar que o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumidamente novo, eu precisaria de um eletro anterior, que isso não é o que acontece, não é o cenário que a gente vê diante na emergência. Nenhum paciente chega para você com um eletro no bolso, né? Infelizmente, poderia chegar já com eletro de base para avaliarmos as alterações eletrocardiográficas. Mas o bloqueio de ramo esquerdo, existem alguns critérios que nós podemos observar para definir se é uma oclusão coronariana aguda ou não. Tá? Então, tem critérios de Esgarbosa e o Esgarbosa modificado para avaliar se esse paciente tem ou não uma oclusão coronariana aguda. Ou seja, é um bloqueio de ramo esquerdo isquêmico ou não? É um bloqueio de ramo esquerdo com uma oclusão coronariana aguda ou não? Tá? E a primeira coisa pensando em supra concordante nas derivações, né, um supraconcordante. Quando a gente fala de supraconcordante no bloqueio de ramo esquerdo, onde que se falamos de supraconcordante, o QRS tem que estar positivo. Então, nas derivações laterais, V5, V4, V5, V6, D1AVL, o QRS vai ser positivo. Até parede inferior ele pode ser positivo também. Então, se eu tenho um supra dessas derivações diante de uma oclusão coronária aguda, estou diante de uma oclusão com um bloqueio de ramo esquerdo. Tá? E existem outros critérios também, como o infradesnivelamento de ST maior que 1 milímetro em V1, V2 e ou V3, e muitas vezes a gente tem que lançar mão do Esgarbosa modificado, que vai fazer a avaliação, tá? Em relação à magnitude do supra e o QRS. E muitas vezes a gente está diante disso daqui. Isso eu não tenho dúvida, que é um bloqueio de ramo esquerdo com uma oclusão coronariana aguda. Tá? Esse paciente, eu preciso abrir a artéria. Tá? Em relação ao bloqueio de ramo direito, o bloqueio de ramo direito não atrapalha a visualização do segmento ST. Então, se houver qualquer supra-desnivelamento no bloqueio de ramo direito, em contexto de uma dor precordial, isso tem que ser valorizado como oclusão coronariana aguda. Tá? Em relação ao bloqueio de ramo direito, sabendo que diante de um contexto de um paciente com dor precordial, ele se manifesta como um bloqueio de ramo direito novo, com supra de ST, temos que pensar em descendente anterior. Tá? Descendente, os ramos septais da descendente anterior irrigam o ramo direito. Então, a partir do momento que eu tenho uma oclusão, e geralmente uma oclusão proximal de descendente anterior, eu posso ter a manifestação de bloqueio de ramo direito e, inclusive, com supra de CT. Você me perguntou em relação ao marca-passo também. Em relação ao marca-passo, os critérios de Esgarbosa modificado também são validados para avaliar segmento ST no paciente em uso de marca-passo. Tá? E lembrar, Ingrid, que muitas vezes eu estou diante de um paciente que tem uma dor precordial,
tem algumas alterações clínicas, então a dor refratária, instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica, que diante da possibilidade de oclusão coronariana aguda, quando eu penso numa possível oclusão coronariana aguda, mesmo que o eletro não seja diagnóstico, esse paciente tem que avaliar a possibilidade de levar para o laboratório de hemodinâmica, tem que sofrer uma avaliação invasiva para ver se a causa não é uma oclusão coronariana aguda, tá? Então, paciente com dor, que é um quadro clínico extremamente importante, paciente com dor precordial, qual dor refratária, comecei conduta, fiz as medidas iniciais, ele manteve, seriei eletro, o eletro não é diagnóstico para uma oclusão coronariana aguda, está evoluindo instável hemodinamicamente, está evoluindo com instabilidade elétrica, eu preciso pensar na possibilidade de cateterismo de urgência para esse paciente, tá? É quando muitas vezes você... que a gente fala com os residentes, né, que acaba pedindo vaga para fazer, ser submetido numa avaliação angiográfica, quando muitas vezes a gente tem paciente com dor refratária, paciente ainda com instabilidade hemodinâmica, que a gente acaba inclusive pedindo vaga, né, quando não tem hemodinâmica e um eletrocardiograma de típico de oclusão coronariana aguda, tá? Então, só para relembrar, esses daqui são algumas das manifestações, alguns sinais eletrocardiográficos de oclusão coronariana aguda, tá? Ninguém nunca vai ser negacionista do supra, tá? O supra é a manifestação eletrocardiográfica mais conhecida, que tem protocolos já muito bem definidos, com toda a conduta definida, para abrir a artéria. Então, o supra continua sendo um sinal de extrema importância no cenário de oclusão coronariana aguda. No entanto, o que nós gostaríamos de bater na tecla e insistir que existem outros padrões eletrocardiográficos de oclusão coronariana aguda que não são só supras ST. E esses pacientes têm o benefício de abrir a artéria, tá? Então, doutora, a gente aprendeu hoje que existem, além do supra de ST, outros padrões eletrocardiográficos que significam a mesma coisa, uma artéria ocluída, e que dessa forma, apesar de ainda não ter um protocolo específico, como tem o do supra de ST, a gente não pode deixar esse paciente ir embora sem uma avaliação mais aprofundada, como possivelmente um cateterismo, pois a artéria dele está ocluída. É isso. Perfeito. Não tem protocolo bem definido em relação a outros sinais eletrocardiográficos de oclusão coronariana aguda para fibrinolítico, para terapia fibrinolítica. Mas diante do contexto de oclusão coronariana aguda com aqueles sinais eletrocardiográficos, o paciente precisa ser encaminhado para o laboratório de hemodinâmica. Eu agradeço muito o convite. Eu espero ter criado talvez mais dúvidas em relação a esse paradigma supra e com supra, de infarto supra e sem supra de ST. Oclusão coronariana aguda não é só supra. Percebam, vigiem, não descansem com o paciente com uma dor precordial que não se manifesta no eletro com supra de ST. Esse paciente precisa de uma atenção redobrada em relação a outros padrões eletrocardiográficos. Seriem eletro, não saiam de perto, procurem outros sinais eletrocardiográficos. Muito obrigada. A gente agradece, doutora. Até o próximo encontro.